E deu Flamengo no Engenhão, hein? Bruno Henrique arrebentou com o jogo. O Flamengo venceu por 2-1. Está aí 3 pontos importantes para o decorrer do campeonato. Estou trazendo aqui um corte da ESPN Brasil. Os jornalistas aí estarão analisando todos os detalhes aí do jogo. Peço que você inscreva-se no canal, deixe seu like e acione o sino da notificação para não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Muito do clássico do Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Botafogo perdeu a primeira no campeonato. Vitória do Flamengo, 2-1. Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, né? Impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. Estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, ele vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon no primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida. Eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. O Flamengo competiu. O Flamengo jogou. O Flamengo entendeu o que era o jogo. É claro que aquele gol logo ali com 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, condiciona, te motiva e você está diante do líder. Tem toda uma rivalidade, a semana inteira é muito falado da liderança do Botafogo, da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. Isso claramente mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, presidente que quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso. Mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor, fragilidade. O Flamengo é inteligente para, em muitos momentos, neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante. O Botafogo só tinha tomado 3 gols até agora em casa. Tomou 2 hoje. Não tinha perdido ainda nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. Muito bem. Para o Ganhou Flamengo. hoje o Botafogo. O Botafogo perdeu hoje pro Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Os lances do jogo aí para você curtir, tá? 2-1, jogo encerrado agora há pouco no Newton Santos, o PR fazendo essa defesa. Como o jogo foi legal, né, Léo? Foi um dos melhores do campeonato, né? Muito bem jogado, de né? bom nível, um gramado em que a bola rola direitinho, que dá para executar um bom futebol, porque foi um jogo de momentos distintos, né? Times que alternaram o domínio. Houve um momento ali do primeiro tempo que parecia que o Botafogo ia virar ao natural, né? Exato. Como conseguia empurrar o Flamengo para trás, dificultar a saída de bola do Flamengo. Teve uma hora que parecia que o Flamengo simplesmente não sabia como fazer para sair do seu campo, né? Nem mesmo para estruturar uma saída. Mas aos poucos o Flamengo foi, até dentro do que você falou, né, Pedro? Conseguindo, né, competir um pouquinho mais, se organizar dentro do jogo. E esse é um capítulo à parte, né? Já teria feito esse golaço, fez esse golaço, mas estava de fato em posição irregular o Bruno Henrique. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é o seguinte: se o Flamengo, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem. E se o Flamengo joga bem, ele joga ainda melhor. Quer dizer, ele tá sempre parece estar sempre um nível acima do resto. Não preciso falar do jogador histórico que ele é, mas que ele faça isso depois de passar tudo que ele passou com as lesões e o que ele está fazendo essa temporada é realmente de encher os olhos. O Flamengo tá com aquela... Sabe aquela pilha de boletos que você tem para pagar? O Flamengo tem uma pilha de boletos com a torcida, né? Pegou um para pagar hoje. Já viu a imagem no final ali, os jogadores indo pra torcida, comemorando juntos, Tem né? tempo que não se viu um sorriso, né, ali. Então, você viu o clima legal ali no final, mas esses jogadores sabem que o famoso, se a temporada terminasse hoje, seria uma temporada terrível em relação ao que se esperava do time. Então, resultados assim ajudam, pensando, claro, em Campeonato Brasileiro, mas pensando também numa final de Copa do Brasil que está chegando, um jogo muito complicado que vem por aí contra o São Paulo daqui a pouco. E em relação ao Botafogo, eu penso que tem coisas para preocupar sim, porque em alguns momentos o Botafogo estava até conseguindo o resultado, mas sem o desempenho. E a diferença pode cair, né? Pode cair para 8. Amanhã é claro que o Palmeiras tem que ganhar o clássico, o que não é simples, até porque é um clássico fora de casa. Mas o Botafogo até agora não conviveu com a situação da diferença começar a cair constantemente.
E aí, como é que esse time lidaria com isso caso começasse a acontecer? Essas são respostas que a gente não sabe se vai precisar ter, mas se o Botafogo for colocado nessa situação, ele vai ter que entregar mais desempenho. E o time caiu muito do primeiro para o segundo tempo hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Teve muito Bruno Henrique, né? Num clássico que foi equilibrado, na alternância. Primeiro, de muito boa qualidade no jogo inteiro, que é raro nesse brasileiro. A gente tem alguns jogos de brasileiro que tem muitos bons primeiros tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos. O jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Então foi um jogo muito intenso. E daí eu dou um certo desconto para essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Eu nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico estava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas e pegou talvez um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1-0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, que há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito para evitar a tensão de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi Botafogo. Quando empata, o Botafogo já merecia ter empatado. Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Lage demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique, eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou, tudo bem? Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse... Foram 5 segundos. Não porque eu estivesse torcendo por isso, mas porque era o desenho do jogo. Né? Passaram Então, 5 segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo. Sinal amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade? Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Né? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida. Entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de 8 pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato, né? Então é uma diferença grande para um primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não sei se o Botafogo vai... o Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de 8, ela é enorme ainda. Perfeito. Se você se desestabilizar porque se caiu de 11 para 8, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo, com triangulações, que a bola chegava no Bruno Henrique, é terrível. E depois o Botafogo tomou ciência do que estava acontecendo e foi Botafogo, com o futebol que vem jogando. E levou problemas ao Flamengo. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então,
ainda eu vejo problemas no Flamengo, que é o resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos. De jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador. Ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador. Não é isso. Tem que ter um ambiente bom de trabalho em qualquer lugar. E o ambiente não é bom. Preparador físico socando jogador, o Gerson socando Varela, o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse é o ambiente do Flamengo. E você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Deu uma demonstração de que é possível. E todo mundo sabe isso que é possível. Todo mundo sabe, desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique, eu estou há 10 meses, fiquei parado 10 meses. O problema é de vocês. Eu vou jogar. Sampaoli, tá? Chamou, Bora, falou? chamou. Ao vivo, Bora. o técnico do Flamengo concede entrevista e o Linha de Passe mostra. O brasileiro também já preparado para a final da Copa do Brasil. Una victoria importante, básicamente por cómo se jugó, porque el time tuvo personalidad en una cancha de un time que venía invencible en este gramado. Entonces siempre es bueno ganar, pero mejor es ganar jugando con la autoridad que jugó hoy el Timi. Tuvo muchas chances, muchas situaciones, y la verdad que jugó um grande partido. Boa noite, Sampaoli. Guilherme Xavier aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Queria que você explicasse essas mudanças que você fez no esquema hoje. Você entrou com o Pedro, entrou com o Pulgar um pouco mais recuado. Queria que você explicasse um pouco esse esquema e o quanto você acha que essas mudanças influenciaram para que o Flamengo pudesse tirar a invencibilidade do Botafogo. La mudanza tiene que analizarla você. Yo imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces, preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestros volantes para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. Y así fue. Sampaoli aqui, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Foi uma semana bastante pesada no noticiário, com informações que grande parte da diretoria gostaria até da tua saída do comando, manifestação pública também do Landim te dando um respaldo, visitas dele ao Ninho do Urubu, conversas com você. Queria saber como você administrou essa semana para um clássico tão importante e qual o peso dessa vitória para modificar esse ambiente, tendo em vista até a decisão da Copa do Brasil, essa data FIFA grande agora. Eu tenho muito tempo de carreira, muita sequência de minha carreira e la verdad que, como falo, eu solamente trabajo cada jogo, trato de mejorar un time que estaba totalmente, cuando la gente llegó, demasiado hundido. Estamos intentando recuperar ese time, mas no, siempre, más allá de la victoria de hoy, que fue buena, o si no se hubiera dado la victoria, yo tengo claro quién soy y qué busco de mi time. A veces consigo, a veces no. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, S1 Live. Parabéns pela vitória. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre a entrada do Pedro, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a dupla que se tornou Bruno Henrique, pelos lados do campo também, com muita velocidade, e o Pedro. De que forma o senhor viu essa partida e a conexão entre eles? Obrigado. Sí, pienso que hubo muy buena conexión. Básicamente el primer tiempo fue un primer tiempo extremadamente bueno del equipo. Lamentablemente una jugada esporádica, Botafogo nos convirtió, pero el primer tiempo de Flamengo para mí fue lo mejor que vi en el torneo. Mas creo que son dos muy buenos futbolistas y en realidad cuando los descensos de Pedro y los ascensos de Bruno Henrique generaron incomodidad básicamente a la última línea de Botafogo. Sampaoli, Raíssa Simplício da Gol Brasil aqui, boa noite. Eu queria que você falasse sobre como você vê a importância dessa vitória, de olho na final da Copa do Brasil. Agora a gente vai ter uma data FIFA, vocês terão mais alguns dias, cerca de 10 dias para trabalhar. Tem o Atlético Paranaense e aí depois já começa
esse pensamento na Copa do Brasil. Você ainda acredita no Campeonato Brasileiro? Ainda existe essa possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Ou, de fato, todas as atenções serão voltadas agora para a final da Copa do Brasil? E, se você me permite rapidinho, o Flamengo divulgou os preços, né, dos ingressos para a final da Copa do Brasil. E vocês que precisam tanto da torcida, o ingresso mais barato para o público em geral é de R$400. A gente teve muitas críticas dos torcedores em relação ao preço do ingresso. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque muitos torcedores não vão ter oportunidade de estar no Maracanã. Con respecto a los precios, yo no tengo nada que ver con eso. No controlo eso, entonces no puedo falar. Indudablemente yo quiero que o Maracaná esté colmado en la final, mas no puedo resolver eso. Con respecto a la pelea por el brasilero, creo que la distancia es muy longa, mas la gente, como falé, va a tratar de tener siempre la misma importancia en cada juego, porque cada vez que pierde Flamengo siempre suceden un montón de cosas. Entonces, para evitar movimientos, operaciones en contra de Otimi, hay que ganar. Último. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Você já falou do ataque composto, o Bruno Henrique Pedro, e hoje você deixou o Gabigol no banco de reservas, né? Como é que está o momento desse jogador que vive uma situação controversa, teve aniversário, protesto de torcida, né? Como é que está o Gabigol nesse momento? Como é que você enxerga, né, a recuperação do futebol dele? No, él está bien. Ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a Otimi que juegue primero con Paranaense y después con la final con São Paulo. O Flamengo hoje jogou muito bem, diferentemente das outras vezes. Estava um time muito apático em campo, não tinha coletividade. Hoje teve empenho, dedicação, os jogadores se doando dentro de campo. Assim que tem que jogar. Jogaram bem melhor do que vinham jogando. Então é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi falado. E mais uma vez peço que se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho da notificação. Até a próxima.